Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos começar a conversar sobre a sociedade simples, tá? Essa sociedade que está lá no artigo 997 em diante do Código Civil, vamos bater um papo e conversar aqui sobre os principais pontos, beleza? Me acompanhe então nesta aula, por favor, por favor. Ó, vamos lá conversar aqui um pouco, tá? Vamos começar agora a conversar sobre uma nova espécie societária, a sociedade simples, tá? O próprio nome já indica um pouco sobre essa sociedade e vamos bater um papo aqui, tá? Inicialmente, está lá no artigo 997 até o artigo 1038 do Código Civil. Então, se você quiser dar um Google aí, abrir uma nova aba, ou se você quiser já pegar o seu vadimeco, já acompanha ali, 997 até o artigo 1038 do Código Civil, beleza? Mas vamos conversar assim, professor, qual a diferença das duas sociedades, empresarial e simples? Acompanhe comigo também, ó. Diferença entre a sociedade empresarial e a sociedade simples. Vou ler aqui e depois eu explico, ó. A empresarial, objeto social, exercício de empresa. Na simples, o objeto social, exercício de atividade econômica, na empresarial, né? Exemplo, profissão intelectual dos respectivos sócios, rural. O registro empresarial é na junta comercial, ou né, chamado de registro público mercantis. E aqui o registro no cartório, neste caso. Vamos lá, ó. Atividades empresariais, melhor, vamos por parte, né? O que são sociedades simples? As sociedades simples são sociedades não empresariais. Temos duas divisões, sociedades empresariais, que são 5 por si só. Então, sociedades empresariais, por exemplo, a comum, a sociedade limitada, anônima, por ações. Essas são sociedades empresariais. Porque empresarial, no objeto social da empresa, vai estar ali, ó, o exercício da empresa. Essa sociedade empresarial, o que ela faz? Ela busca lucro. O artigo 966 do Código Civil busca lucro. Vende mercadoria de forma habitual, né? Escoa mercadoria, ela exerce os atos do artigo 966 do Código Civil, ou seja, ela compra e revende bens visando lucro, ou seja, pratica exercícios da empresa. Então, portanto, a sociedade empresarial, lá no seu objeto social, vai estar estipulado que ela realiza atos do artigo 966, ou seja, realiza exercícios da empresa, beleza? Essa é a empresarial, tá? E as não empresariais? A não empresarial temos duas, é a simples e a cooperativa. A simples, vamos ver hoje, tá? O que é uma sociedade simples? Uma sociedade simples é o parágrafo único do artigo 966. São atividades, por exemplo, são atividades científicas, literárias ou artísticas. Estas são as sociedades simples, são atividades não empresarial. Por exemplo, assim, ó, uma banda de música. Vamos montar uma banda aqui. Eu, João, Marcos, vamos abrir. Uma sociedade aqui, né, intelectual, artística, por si só, uma sociedade artística nesse caso. Vou montar um ateliê também. Então, se for uma sociedade, uma sociedade, né, de cunho científico, literário ou artístico, ou seja, de cunho intelectual, é uma atividade simples. Também pode ser uma atividade simples os rurais, né? Porque assim, o rural ele pode requerer a sua inscrição no junta comercial, melhor, ele pode requerer a sua inscrição. Essa atividade, essa sociedade também é uma sociedade simples neste caso, tá? Então, não busca lucro. Eu sei que muitas vezes, se você pensasse, por exemplo, atividade de um artista famoso por si só, ele lucra bastante, né? Mas é uma atividade que o código proibiu. O parágrafo único colocou atividade científica, literária ou artística, não atividade empresarial, tá? Ah, professor, mas como é que eu sei efetivamente o que é empresarial e o que é simples? Basta olhar o objeto social. No contrato social, vai estar assim, objeto social da empresa. Se é venda, compra e venda, o exercício da empresa de vender tomates, opa, empresarial. Ah, é um ateliê, é uma banda, enfim, simples por si só.
A simples, eu faço meu registro no cartório. Empresarial, eu faço meu registro na junta comercial, né? Ou nesse caso, registro público de empresas mercantis. Perfeito? Então, a simples, portanto, desta forma, as sociedades simples são sociedades, né, não empresariais. Basta olhar o objeto social dela. Tudo bem? Tranquilo? Adiante. Então tá aqui, ó, o que define a natureza empresarial da sociedade simples ou uma sociedade? Tá ali, ó, o objeto social, né? O objeto social que vai definir a natureza empresarial ou não empresarial simples de uma sociedade. Foi o que eu falei agora para vocês. Eu até adiantei o tema do slide, né? Basta olhar o objeto social. Como assim, professor, objeto social? Ô, nobre, se você for lá hoje, coloca no Google assim, ó, onde fica o registro público de empresas mercantis da minha cidade? Vai estar lá na rua tal, rua tal. Você vai lá, toda empresa possui um contrato social, que é as regras da sociedade. Se eu for lá, vai estar cláusula 4ª, objeto social da empresa. Vai estar lá. Ah, se ela compra e vende mercadorias, realiza atos de empresa, é uma sociedade empresarial. Não, ela não realiza atos empresariais. Então é uma sociedade simples neste caso. Tá? Então, efetivamente, basta olhar na prática, né? Basta olhar o contrato social da empresa. Tudo bem? Simples, né? Adiante, ó, tá aqui, ó. Onde está isso, professor? 982, diz assim, ó. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresária, sujeita a registro. E simples, as demais. Parágrafo único, independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então ali, ó, o próprio artigo 982 acabou de falar o que eu já falei com vocês aqui. Me copiou. Mentira, eu copiei ele, né? Citei ele aqui por si só, de forma clara, tá? Então ali, ó, o próprio artigo já diz, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício da empresa. Então, o objeto social realiza atos de exercício de atividade empresarial, é atividade empresarial, ponto final. Ou seja, se o sujeito realiza atos do artigo 966, é empresarial. Se não realiza, a arte do artigo 966 é simples. Colocou até uma ressalva. A sociedade por ações sempre será uma sociedade empresarial. E a cooperativa sempre será uma simples. Então, por exemplo, tem uma sociedade por ações. Tá? Eu fiz uma sociedade por ações e criei, por exemplo, uma banda. Ou um ateliê, um exemplo mais clássico que eu tenho, um ateliê. Essa sociedade por ações sempre vai ser empresarial. Mas, professor, no objeto social dela, não importa. A sociedade por ações sempre será uma sociedade empresarial. Tá? Até mesmo a cooperativa sempre será uma simples. Tá? Então, é até uma perguntinha boa de prova, concurso, sempre cai lá, né? Que é uma perguntinha que as pessoas ficam assim, será? É colocar isso na minha prova, as pessoas erram. Colocar assim, ó, a cooperativa, uma sociedade de cooperados, sempre será uma sociedade simples? A pessoa fica, sempre, né? Sempre, sempre. Por ações, a sociedade por ações, sempre empresarial. A cooperativa, sempre simples. As demais podem oscilar ao depender do objeto social. Ok? Beleza, vamos lá, adiante. A sociedade simples é uma sociedade contratual, tá? Porque ela é formada aqui, ó, a formalidade do contrato social. Vamos por parte então, ó. A sociedade simples também é chamada de sociedade contratual. Como assim, contratual? Né? Ela é uma sociedade que depende do contrato social para colocar as regras da sociedade. Tá? E o artigo 9, esqueci o artigo aqui agora, cadê? Artigo 997 apresenta as regras deste contrato social. Então, tem até alguns doutrinadores metidos a besta, sabe? Eles chamam não sociedades simples, eles chamam de sociedades contratuais. Tá? Eles falam assim, não se chama-se sociedade simples. O nome correto é sociedade contratual. Olha que bonito. Né? Imagine você, tá em casa e fala assim,
qual que é a sua sociedade? Eu falo, minha sociedade é uma sociedade contratual. Tá mais bonito, né? Que falar, minha sociedade é uma sociedade simples. Eu sempre falo isso, eu tenho uma sociedade simples, eu falo, minha sociedade é uma sociedade contratual, tá? E o artigo 997 apresenta lá qual que é a formalidade desse contrato. Esse contrato tem que ser escrito, tem que ter tal coisa, tem todas as formalidades que tem que ter um contrato social. Tá? E esse artigo 997, vamos ver aqui agora, nas próximas aulas também, ele apresenta quais são as regras, o que deve observar o contrato social. Esse artigo aplica-se para a limitada, mas também aplica-se para todas as sociedades empresariais. Por exemplo, se eu tenho uma sociedade em nome coletivo, eu tenho que seguir as regras do artigo 997. Eu tenho uma sociedade limitada, eu tenho que seguir as regras do artigo 997. Então, o artigo 997 é um artigo geralzão. Tá? Ele colocou assim, ó, estas são as regras, são, salvo engano, 8 regras gerais que tem que ter no contrato social. Ou seja, eu vou realizar um contrato com o meu sócio. Vamos colocar lá quais são as nossas cláusulas. A cota, a responsabilidade, o nome da empresa, beleza. Isso são regras gerais, tá? Que está no artigo 997. Professor, eu posso criar regras específicas? Por exemplo, lá, colocar quem é o administrador da sociedade? Pode, tá? Mas 997 colocou, então, ele colocou as regras regras gerais, tá bom? Então, se você tem uma limitada, segue 997. Se você tem uma simples, segue 997 também, beleza? Vamos lá, então, ó. Tá ali, ó, 997. A sociedade constitui mediante contrato escrito particular ou público que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, tá, o nome, tá? Já vamos ver inciso por inciso, beleza? Denominação, né, inciso segundo, capital da sociedade, tá? Se espécie moeda corrente, tá? As cotas de cada sócio, as prestações a que se obriga sócio, as pessoas naturais incumbidas de administrar, a participação de cada sócio nos lucros, tá? E de forma sucessiva aqui. Então, esse artigo 997 colocou, então, as regras gerais, formais, que está presente nas sociedades simples e nas demais sociedades também, tá bom? Lógico, professor, rapidinho, eu não consigo nem ver direito. Calma, vamos ver agora, inciso por inciso, a partir de agora, tá bom? Quero só destacar aqui nesse primeiro momento, tá? O parágrafo único. Acompanhe comigo aqui, por favor, ó. Diz assim, parágrafo único, ó. É ineficaz em relação a terceiro qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato. Só para destacar aqui o seguinte, né? Qualquer regra que não esteja estipulado no contrato social não tem validade. Então, por exemplo, lá, era muito comum um tempo atrás, tá? Brasileiro é malandro, sócio é malandro, né? E o que o sujeito fazia? Ele colocava lá uma regra, estipulava no contrato, mas não colocava no contrato social. Só fazia aqui, colocava na gavetinha, deixava registrar. Por exemplo, lá, a responsabilidade, o nome da empresa, enfim, mudava uma regra lá. Só tem eficácia contra terceiro o que estiver registrado lá na junta comercial ou no cartório, se for uma pessoa, se for uma sociedade simples, neste caso. Tá bom? Tá? Para evitar esse tipo de possíveis conflitos neste caso. Ok? Vamos lá, então. Vamos seguir as regras. Vamos para o caput do artigo 997. Quais são as regras do contrato social que está no artigo 997 do Código Civil? Diz assim, primeiramente, ó. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Então ali, ó. Primeira regra do contrato social. Ele deve ser um contrato social escrito. Professor, eu não posso fazer verbalmente o contrato? Não. Na sociedade simples, obrigatoriamente, o contrato social deve ser escrito. E é lógico, né? Imagina lá, eu faço um contrato verbal, eu falo, beleza, vamos levar para registro. Não é verbal, não, então tem que ser escrito, tá? Além disso, tem que ali, ó, a sociedade constitui mediante contrato escrito, particular ou público, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Então, esse contrato social, ele pode ser escrito de forma, ele pode ser criado de forma, desculpa, né? O contrato escrito, ele pode ser registrado, formalizado de forma particular ou pública, tá? Então, ou seja, eu posso, que é o mais comum, contratar um advogado
para que ele realize o contrato social da minha empresa. Coloco lá as cláusulas, as obrigações, ele faz o contrato, me entrega, eu pago para ele os honorários dele, né, que é importante, pego o contrato, vou na junta comercial e realizo minha inscrição. Ou no cartório, se for sociedade simples, realizo minha inscrição. Esse particular. O senhor não quer gastar com advogado? Beleza. Vai lá na junta comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, bate na porta e pede para o tabelião realizar, neste caso, o contrato social. Tá? Então pode ser público ou privado. O privado é o mais comum que existe. Tá? Colocou também assim, ó, cláusulas estipuladas. Eu posso criar cláusulas e também seguir as demais cláusulas aqui. Então, primeira cláusula que existe, tá? No contrato social que deve existir. Tá ali, ó. Desculpa, ainda não. Tá ali, ó. Registro no contrato social. Eu tenho 30 dias para levar para registro. Diz assim, ó, 998, ó. Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição no contrato social, no registro civil de pessoas jurídicas, no local de sua sede. Tá? Até tá ali, ó, artigo 36, a lei 8.934, diz assim, ó. Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição no contrato social, no registro civil de pessoas jurídicas, no local de sua sede. Então ali, ó, tá? Eu já entro no artigo, mas acabei me confundindo. Já a gente entra, não se apavore, tá? É o seguinte, após a confecção do contrato social, os sócios têm 30 dias para levar para registro, tá? Então aqui, ó, registro civil de pessoas jurídicas, tá? Logicamente, então ele é o cartório, não, o registro público de pessoas jurídicas é o cartório. Então, vou criar uma sociedade simples, que estamos conversando aqui nessa aula, sociedade simples, né? Eu vou lá, o advogado faz o contrato, e eu vou lá, eu tenho 30 dias para pegar esse contrato e levar lá no registro civil de pessoas jurídicas, no cartório chamado. Pô, beleza. Tem aqui um negócio muito importante, que é o seguinte, professor, e se passar, melhor, se eu fazer isso em 30 dias, por exemplo, aqui hoje é dia 1/10/2020, 1/10/2020, o advogado fez, eu assinei, levei para registro dentro dos 30 dias, beleza? Se eu fazer isso, neste caso, essa data vai retroagir até o dia 1/10/2020. Ah, professor, mas eu levei para registro no dia 1/11/2020. Tem problema? Não tem problema. Você tem 30 dias para relevar para a inscrição neste caso. Se você levar dentro de 30 dias, retroage esse período. É como se a sociedade já existisse desde o dia 1/10/2020. Ah, professor, mas para que isso? O que importa isso? Porque é o seguinte, meu caro. Vamos supor, fez o contrato social, 1/10/2020. Os sócios, a sociedade, começou a realizar atos, compra e venda de mercadorias, tal. Se eu realizar dentro de 30 dias, a sociedade existe desde o dia 1/10/2020. É como se fosse o efeito ex-tunc, né? Retroage até a data do contrato assinado. Ok. Professor, tá, e se eu passei os 30 dias, meu caro? Sou brasileiro, deixei para a última hora, nem lembrei, esqueci, passou os 30 dias. Agora não retroage mais. Ele vai ter efeito a partir de quando foi registrado, né? Naquela data que vai começar a contar a sociedade. Mas, professor, eu fiz a minha sociedade dia 1/10/2020. Só registrei no dia 1/12/2020. Só registrei depois de 60 dias. Se ferrou, meu caro. As obrigações que você realizou aqui antes, mas, professor, eu já realizei compra de mercadorias. Quem responde é o sócio nesse caso. Não foi criada a empresa, tá? A empresa não existe. A empresa não existe ainda, tá? Só a partir disso que ela vai existir, tá? Essa sociedade irá existir. Beleza? Então, o contrato social, os sócios têm 30 dias para levar para registro após a confecção do contrato. Se respeitar essa data, o contrato retroage, neste caso. Ok, meus nobres? Agora sim, acho que agora sim, ó. Não, fechamos aqui. É na próxima aula. Estou me confundindo aqui, tá? Na próxima aula a gente continua vendo o artigo 987, aqui, os incisos por si só. Beleza? Por aqui então, nossa revisão aqui rápida. Nosso bate-papo rápido aqui, ó. Vimos aqui hoje o início da sociedade simples. Falei com vocês que a sociedade simples é uma sociedade que não é empresarial,
né? Como, por exemplo, lá, o parágrafo único do artigo 966, as cooperativas são sociedades simples, tá? O contrato social é que vai caracterizar ela como sociedade simples ou não empresarial. Então, pré-contrato social, se exerce atividade empresarial, é empresa. Se não exerce atividade empresarial, é uma sociedade simples. Beleza. Essa sociedade simples também é chamada sociedade contratual. O artigo 997 apresenta as regras formais gerais do artigo desse contrato social. Falei com vocês aqui hoje que tem que ser escrito, o contrato social deve ser escrito, ele pode ser feito de forma particular ou pública, e por fim, né, falei também nessa aula aqui, os sócios têm 30 dias para realizar a sua inscrição lá no Registro Público de Pessoas Jurídicas deste contrato social. Perfeito? Então, se eu respeitar essa data, retroage o período. Se eu não respeitar essa data, começa a contar dali para frente no caso. Beleza? Então, muito obrigado, até a próxima aula, até mais, tchau, tchau, bons estudos!